saber se uma determinada empresa ou se a sua empresa tem crédito de impostos a recuperar? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Anderson Souza, aqui no canal do Café Tributário, e eu quero falar com você hoje e explicar para você quais são as possibilidades de créditos a recuperar das empresas. Muita gente tem dúvida, né? Será que a minha empresa tem crédito a recuperar? Não tem? Então vamos exemplificar isso. Galera, é o seguinte, não tem uma regra fixa para esse tipo de pergunta, uma resposta que vai ser tão objetiva que vai ser é isso e pronto, acabou. Não. E é isso que gera a maior oportunidade dentro desse mercado. Como assim, Anderson? Exatamente. Acontece o seguinte, eu vejo cada empresa como uma cartela de bingo. Exatamente, ou como uma loteria. Por exemplo, quando entra uma empresa aqui no escritório, nós não sabemos o que nós podemos encontrar. Por quê? Porque a recuperação tributária ela está dividida em 3 etapas. A primeira, algo que foi feito errado lá atrás, ok? Existe essa possibilidade. Errou em algum momento. E aí nós não sabemos dizer, olha, para esse segmento de mercado, todo mundo erra aqui. Não, isso seria uma irresponsabilidade eu falar isso. Existe o segundo ponto, que são as recuperações tributárias de forma administrativa, porque algo evoluiu. Vou dar um exemplo para vocês. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Lá naquela época que foi escriturado aquela operação, quem fez a escrituração, o contador ou a pessoa responsável, fez da forma correta. Mas hoje foi permitido que se voltasse lá atrás e recuperasse esse crédito. Então, ou seja, é uma oportunidade. Então, nós temos o primeiro passo, que é o possível erro, nós temos o segundo passo, que é a oportunidade, e nós temos o terceiro passo, que são as teses tributárias. O que são as teses tributárias? São oportunidades de mercado que alguém está discutindo judicialmente e que tem uma grande força de que aquilo passe a vigorar como um benefício para os contribuintes. Então, a gente faz um trabalho de 3 formas. O primeiro ponto é analisar o que é líquido e certo. O que é líquido e certo? É tudo que a empresa tem direito, mas por erro ou por evolução da legislação, ela não usufruiu ainda. Ok? Então, há uma correção da obrigação e aquela correção da obrigação, caso seja um erro, vai gerar um crédito, né? Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, PIS e COFINS monofásico no Simples Nacional. Existia ali o PIS e COFINS que não deveria ser pago e foi pago. Por erro de cadastro na nota fiscal, que veio do cliente, por erro de cadastro do próprio cliente, enfim, pode ser N situações. A gente não está aqui analisando os motivos que levaram ao erro, nós estamos mostrando a oportunidade que existe. Então, veio aquela informação, foi tributado. Poxa, mas não deveria ser tributado. Então, eu volto no passado, corrijo a informação para o fisco e ele fala, olha, nesse mês você pagou 10 mil, mas era 8, então eu te devolvo 2. E assim sucessivamente todos os meses. Nos últimos 60 meses você pode recuperar. Legal. Aí existem o segundo passo, né, que eu falei, que é a evolução da legislação. Na época não podia, agora pode. Eu volto lá, refaço a operação como ele está pedindo agora, então, como se lá atrás pudesse, né, lá atrás não podia, mas agora pode, então eu refaço e vai ocorrer a mesma coisa. Olha, você pagou 10 aqui, mas o correto é 8, então eu te devolvo 2. Então, esses 2 pontos são as recuperações tributárias de forma administrativa, ou seja, líquido e certo. É só fazer, dinheiro está na conta, ou você utiliza esse crédito para compensar outro tributo federal, ok? Maravilha. Ou outro imposto estadual. Se é ICMS, é com ICMS, né? Se é federal, você compensa com qualquer tributo federal. Legal. E aí nós temos o terceiro caso, que é aquele, olha, administrativo não é legal. Vamos partir para o judiciário. Vamos ganhar o direito primeiro e depois você utiliza o crédito. Aí, nesse caso aí, você entra, porque daí você trava a prescrição, e aí você, quando julgar esse caso, você ganhou, você vai ganhar todo o período, tá? Então, esse é o caso que você sempre vai trabalhar com segurança para o seu cliente, e se você é o contribuinte, você também vai ter uma assessoria com segurança se trabalhar dessa forma, incentivando sempre nessa linha, sempre com segurança, ok? Então, não existe essa possibilidade. O que você pode fazer, uma dica que eu dou, é o seguinte: existem alguns trabalhos que eles são específicos.
Então você pode começar analisando eles. Por exemplo, PIS e COFINS monofásico no Simples Nacional. São as empresas do segmento de autopeças, são as empresas do segmento de medicamentos, perfumaria, né, cosméticos, bebidas frias. Esses 4 são os principais. Então, ou seja, vende bebidas frias. Aonde vende? Vende em casa de show, em mercado, em mercearia, em bares, restaurante, ok? São potenciais empresas que podem aí ter aí um trabalho de recuperação para fazer. Exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Opa, só a empresa do real e do presumido que tem ICMS e tem PIS e COFINS. Por quê? Exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, né? Então você vai pegando essas dicas por cada trabalho e aí você vai filtrando que tipo de negócio que pode fazer. Mas ter 100% da resposta você nunca vai ter. É só analisando mesmo a operação, ok? Então, qual a melhor coisa a fazer? Sempre fazer um diagnóstico. Geralmente as empresas de recuperação de crédito tributário, que são as consultorias tributárias, como a Arte Fiscal, por exemplo, que executa esse trabalho, o diagnóstico sempre é de forma gratuita. Então não custa, se você é um contribuinte, fazer um diagnóstico na sua empresa, porque isso é legal você fazer. E para você que presta esse tipo de serviço e já tem uma carteira de trabalho, faça o diagnóstico. Isso já é obrigação tua, ok? Então, estamos juntos aqui no canal do Café Tributário. Dê o seu comentário aqui, fala se você ficou com alguma dúvida. E o principal, se inscreva nesse canal, né, gente? Um grande abraço, deixa o seu like aqui e estamos juntos.